necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Hoje nós estamos iniciando mais um estudo bíblico. Vamos estudar o texto de Tiago, capítulo 3, versículos 13 até o 18. E quero iniciar este momento convidando você que está me assistindo a baixar tua cabeça para termos um momento de oração. Querido Deus, nós somos gratos, Pai, por mais uma vez podermos estar aqui na Tua presença, podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra, aprender mais de Ti. Pedimos que Tu nos abençoe nesta noite, que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar, Senhor. Temos tanto a aprender de Ti e cremos que Tu deseja nos ensinar. Nós nos colocamos em Tuas mãos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, iniciando o nosso estudo hoje, faço a leitura do texto, Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18. Você que tem a sua Bíblia pode me acompanhar na leitura. O versículo 13 diz assim: Quem é sábio e tem entendimento entre vocês?
que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Até aqui a nossa leitura. No texto da semana passada, Tiago alertou de que não deveriam existir muitos mestres entre a comunidade, entre os cristãos da época, pois esses mestres seriam julgados com maior rigor. Hoje ele fala sobre os muitos sábios que se levantavam nas comunidades. Tiago sabia que estava escrevendo para um povo que supervalorizava o conhecimento. Para eles, o acúmulo de conhecimento em diversas áreas podia ser entendido como sabedoria. E Tiago não só mostra que esse acúmulo não é positivo, como ele vai mostrar que a verdadeira sabedoria vai na contramão daquilo que muitos imaginavam, daquilo que muitos imaginam ainda hoje. Na comunidade da época, os eruditos, as pessoas estudadas, viviam no que a gente chama hoje de panelinha, grupos isolados. Eles sempre buscavam estar em destaque, mas era comum também que entre eles, entre essas panelinhas, esses grupos, e mesmo dentro delas, houvesse um sentimento de concorrência. As pessoas disputavam entre elas para ver quem era o mais sábio, e Tiago vai alertar um pouco sobre isso. E para mostrar que a verdadeira sabedoria, o que é a verdadeira sabedoria, Tiago coloca a mansidão e a humildade como o caminho a ser trilhado para alcançar essa sabedoria. Mansidão e humildade é a virtude de agir com zelo, com esforço, sem pressão ou sem violência, contornando lugares ou situações de hostilidade. Mansidão é esperar pelo agir de Deus. Humildade é perceber, é saber que você não sabe tudo, é saber que você não é capaz de tudo. E mesmo naquilo que você domina, naquilo que você sabe, é se colocar em favor do outro, é ajudar o próximo com aquilo que você sabe. E para muitos sábios da época, mansidão e humildade não eram virtudes a ser buscada, já que não te colocava numa posição de destaque. Então aquilo que Tiago coloca no versículo 13 é uma tortura, é algo inaceitável para aqueles que desejavam ser chamados de sábios apenas para benefício próprio. Tiago diz que a sabedoria deve ser revelada através dos bons procedimentos e das obras praticadas com mansidão ou com humildade. Ou seja, o verdadeiro sábio não busca méritos para si, mas busca o bem de todos. Ele não detém o conhecimento apenas para se vangloriar, mas ele usa esse conhecimento para ajudar o próximo, mesmo que isso não traga nenhum benefício para si mesmo. E já a falsa sabedoria traz ao coração a inveja e a ambição. Como eu disse, mesmo dentro daqueles grupos que se julgavam sábios, havia uma disputa para ver quem era o melhor, quem era o mais sábio. Era um relacionamento baseado na inveja, baseada no desejo de possuir a posição do outro, o título do outro. Eu quero alcançar a posição daquele que é chamado de mais sábio, de mestre. E quando alguém passa a anunciar a palavra de Deus, seja ele um pregador ou um membro levando a palavra adiante, mas quando faz isso, dando prioridade apenas àquilo que lhe convém, aquilo que é conveniente a ele, seja por um sentimento partidário, uma ideologia de vida, enfim, quando a leitura da palavra é feita apenas para aquilo que eu quero que ela diga, quando eu leio a palavra somente no sentido que eu quero que ela incomode, que ela fale, então devemos orientar que essa pessoa busque, ou se eu for essa pessoa, nós devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Não é uma sabedoria humana,
mas é uma sabedoria além disso, é uma sabedoria que vai além disso. Tiago dá algumas orientações que podem servir para avaliarmos qual sentimento está por trás das nossas ações ou das ações daqueles que estão à nossa volta. Primeiro, ele diz: não se gloriem. Quem busca prestígio próprio dentro da igreja, dentro da comunidade, não está buscando a Deus, mas está adorando a si mesmo. E ações assim não promovem a união, não facilitam a união, mas, pelo contrário, elas ajudam para que haja divisão do corpo de Cristo. Quando existe uma pessoa que busca promover a si mesmo, fácil a igreja, a comunidade, o corpo de Cristo se desfaz. Podemos ver isso de forma bem clara na tentação que Jesus sofreu. Foi oferecido a ele glória e prestígio, mas ele venceu a tentação se apegando aos propósitos do Pai. Quando o homem é o centro, nós sempre teremos divisões. Mas se Deus é o centro, a unidade sempre vai prevalecer. Deus sempre preza, sempre luta, sempre proporciona a unidade do corpo de Cristo. Uma outra orientação é que não devemos negar a verdade. Em outras versões da Bíblia vai dizer: não minta contra a verdade. Isso é mais do que enganar as pessoas, é mais do que dizer mentira para as pessoas, mas significa se opor à verdade, ou seja, se opor ao próprio Cristo, que é a verdade. Por isso, a melhor maneira de não negar a verdade é se apegando à verdade, é agarrando a verdade. O verdadeiro mestre não é aquele que acha ser dono da verdade, que acredita que ele é o dono da verdade. O verdadeiro mestre é aquele que se apega à verdade que é Cristo, através do discipulado, onde ele está sempre aprendendo algo novo com a verdade. Uma vez eu fui numa palestra, numa pregação de um pastor, e eu achei bem interessante que ele disse assim: quando eu quero trazer alguma pessoa nova para a comunidade, eu não digo a ela que eu tenho a verdade para a vida dela. Eu digo que eu conheço aquele que é a verdade, que se ele quiser conhecer a verdade, ele pode caminhar comigo. E é isso, a gente não tem a verdade. Nós não conseguimos controlar a verdade, não somos donos da verdade. Graças a Deus nós conhecemos aquele que é a verdade. E por isso nós podemos anunciar a verdade. Podemos levar a verdade adiante e não devemos nos opor a isso. Não devemos negar a verdade que é apresentada a nós. E em terceiro lugar, não seria uma orientação, mas um alerta. Tiago diz que esse tipo de sabedoria, a sabedoria que preza pelo orgulho, pelo bem próprio, não vem dos céus. A sabedoria que procede de Deus é superior a qualquer conhecimento ou qualquer sabedoria que pode ser produzida por homens. Mas quando a velha natureza se manifesta em nós, a sabedoria ela é substituída por desejos carnais, como a inveja, a ganância, as ideologias que o mundo prega, o partidarismo. A gente vê muitas pessoas se perdendo numa briga política. E nem é muitas vezes briga política por partido, por político A ou político B, mas por ideologias políticas, por pensamentos políticos que não procedem de Deus. A política é necessária, mas nós devemos saber entender até onde Deus espera que a gente se envolva com isso. E isso é fruto da falsa sabedoria. Uma falsa sabedoria que é terrena e em algumas situações ela chega a ser demoníaca. Chega a proceder do demônio, é o inimigo de Deus tentando colocar em nós esse sentimento de que nós somos mais sábios, de que nós sabemos de tudo. E essa sabedoria não serve para edificação, ela apenas serve para trazer confusão e desastre para dentro do corpo de Cristo. Ela serve para trazer desordem dentro do corpo de Cristo. Mas como nós identificamos então a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que não procede do alto, a sabedoria terrena? Tiago ele também traz orientações para que a gente identifique a verdadeira sabedoria. Em primeiro lugar, ela é pura, sem fingimento. Quando eu leio que a verdadeira sabedoria é pura, eu lembro da segunda carta de Paulo a Timóteo, onde lá no capítulo 15 ele diz que a fé de Timóteo é uma fé sincera, sem fingimento. Assim também é a sabedoria, ela é autêntica, é sincera. Ela também é pacífica, pois ela vem de Deus para promover a paz em Cristo, a paz que vem de Cristo.
uma paz que é em ações e em palavras. A sabedoria do alto derruba as barreiras que existem entre as pessoas. A sabedoria do alto, ela principalmente derruba a barreira que existe entre o ser humano e Deus. É uma sabedoria que vem promover a paz. E essa sabedoria também é amável. Ela não faz acepção de pessoas, algo que Tiago combate muito, a gente já viu muito sobre isso. O verdadeiro sábio dá atenção a todos, inclusive para aquele que ninguém mais deseja ouvir. Ele aceita, ele inclui. A gente vê essa sabedoria em Deus, em Jesus. Jesus é aquele que deu atenção às crianças, atenção às mulheres, atenção ao leproso. Ele teve a sabedoria de Deus e essa sabedoria não exclui ninguém. Ela também é uma sabedoria compreensiva, que compreende a situação do outro, entende a dor do outro, se coloca no lugar do outro e a serviço do próximo. É uma sabedoria cheia de misericórdia, pois ela entende que toda misericórdia que eu recebi deve ser estendida a outros. É uma sabedoria imparcial, não defende apenas uma panelinha, um pequeno grupo, apenas aqueles que podem me favorecer, mas a sabedoria de Deus, ela se orienta através da justiça de Deus. E se eu posso colocar aqui mais uma característica que não está nesse texto de Tiago, mas que eu acho que serve para essa sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não é autoproclamada. Aquele que é verdadeiramente sábio não precisa reivindicar o posto de sábio, não precisa defender ou lutar pela posição de sábio, mas ele é reconhecido pelas pessoas que estão à sua volta. Talvez agora você se lembre de uma pessoa assim, uma pessoa que não precisa se esforçar, mas que as suas palavras, as suas ações manifestam a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que ele tem na sua vida. Pessoas que quando estão conosco em uma situação de tomada de decisão, uma decisão difícil, nós fazemos questão de ouvir. Tem aquela pessoa que quando você tem uma decisão difícil para tomar, você vai atrás dela para pedir um conselho. Se é uma reunião num grande grupo, você faz questão de dar um tempo para que essa pessoa fale. Geralmente, esses são os que menos se julgam sábios. Muitas vezes são aqueles que, mas por que eu vou falar? Eles não ficam chamando atenção para si. Mas provavelmente você conhece alguém também que sempre faz questão de anunciar a sua sabedoria. Sempre faz questão de falar para todo mundo o quão sábio ele é. Essas pessoas muitas vezes causam mais desordem e confusão do que ajudam em momentos decisivos. Que tipo de pessoa nós temos sido para aqueles que estão à nossa volta? E lembrando ainda que sabedoria não está diretamente ligada à idade. Por muito tempo se entendeu que sábio era sinônimo de pessoa idosa. Não, uma pessoa idosa ela tem muitas experiências de vida. Agora, ela só se torna sábia se ela aprendeu o que fazer com essas experiências à luz da palavra de Deus. Seja você jovem ou idoso, você pode ser sábio. Você deseja buscar essa sabedoria que vem do alto? Somente quando você se coloca numa posição de humildade, entendendo que você não é sábio por si mesmo, você consegue entender que Deus pode te dar sabedoria, não importa a sua idade. A gente tem na Bíblia muitos exemplos de jovens que foram muito sábios, de idosos que foram muito insensatos, e o contrário também, jovens que acharam que na sua juventude conheciam tudo e idosos que foram muito sábios. Então, sabedoria não está diretamente ligada à idade. Com certeza, uma pessoa idosa, por ter mais experiência de vida, tem uma possibilidade de possuir uma sabedoria maior. Mas isso não significa que, obrigatoriamente, por ser idoso, ele vai ser sábio. Se você deseja ser alguém puro, pacífico, amável, compreensivo, misericordioso, então você precisa buscar isso em Deus. Não para que os outros apontem para você e te dê honras, olha como ele é sábio, mas para que os outros olhem para você e vejam Cristo em sua vida. Veja Cristo agindo. Olha como Deus tem agido, tem operado na vida dele. Olha como Deus tem operado através dele. Que as pessoas percebam o agir de Deus em você e através de você. É para isso que serve a sabedoria que vem do alto. E no versículo 18, nós vemos que a verdadeira sabedoria promove a paz. Não se pode anunciar o conteúdo fundamental do Evangelho, que é a justiça e a paz de Cristo, em meio a um contexto de ira.
A discórdia, a guerra não podem produzir justiça. Somente em um ambiente de paz é que a justiça de Deus dará frutos. O sábio busca promover a paz de Cristo para que a justiça de Deus prevaleça. O verdadeiro sábio, aquele sábio em Deus, ele sempre promove a paz, sempre deseja promover a paz, para que a justiça de Deus prevaleça. O meu desejo é que Deus nos faça pessoas sábias e que Ele nos presenteie, nos abençoe com pessoas sábias à nossa volta. Que a gente busque pessoas que são sábias, que a gente conviva com pessoas que tenham sabedoria de Deus. Eu quero encerrar com um versículo de Provérbios 13, 20, que diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem tem sido a sua companhia? Onde você tem buscado exemplos de vida? Se cerque de pessoas sábias, temente a Deus, que eles sejam os seus exemplos, o seu suporte. Porque se a gente se cercar somente de pessoas insensatas, os tolos, como diz Provérbios, a gente vai acabar mal. A gente não vai crescer num ambiente onde tudo nos puxa para baixo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Ele nos dê sabedoria para buscar relacionamentos que gerem ainda mais sabedoria. Convido você a ter uma palavra de oração. Querido Deus, muito obrigado porque nós podemos buscar a sabedoria que vem de Ti. Obrigado porque nós não somos sábios em nós mesmos, mas somos dependentes de Ti, até mesmo para alcançar uma boa sabedoria. Senhor, nos livre da ganância, nos livre da inveja, nos livre da tolice de desejar ser sábios por conhecimentos próprios, Pai. Nos perdoe quando a gente tem nos afastado de Ti, achando que assim poderemos ter mais conhecimento, mais sabedoria. Pai, que a gente busque, dia após dia, um relacionamento contigo que gere mais sabedoria. Nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai. Eu entrego em Tuas mãos essa comunidade, para que eles possam entender que a verdadeira sabedoria só é encontrada num relacionamento íntimo contigo. Eu oro, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, me despeço de vocês, desejando uma boa noite, que Deus abençoe a comunhão de vocês, um forte abraço e até mais.